abrir o assunto, porque a gente já estava com esse assunto na mesa ontem. Mas a informação é nova. O Ministério Público do Paraná recomendou que a Prefeitura de Maringá suspenda a contratação do método de alfabetização Interact, que é no valor de 4,7 milhões de reais. O contrato foi feito sem licitação, é alvo do inquérito civil aberto na quarta-feira. A recomendação partiu da primeira Promotoria de Justiça após a representação da vereadora professora Ana Lúcia, que é do PDT. O principal questionamento é a falta de licitação e a ausência de embasamento científico do método, que promete alfabetizar aí 80% dos alunos em até um ano com 1 hora de aula por dia. A Prefeitura justificou a contratação com base em uma avaliação de fluência leitora que apontou apenas 25% de alunos leitores fluentes no primeiro e segundo anos, abaixo da meta nacional de 100%, certo? Vamos lá, o Ministério Público argumenta que outro relatório apontava 82% de fluência até o final de 2024, questionando a urgência e a falta de dados sólidos que a Prefeitura tem apresentado. O Ministério Público também apontou que as cidades citadas como referência, Joaçaba e Alta Floresta, adquiriram apenas do método sem comprovação, adquiriram apenas materiais, tá? Desse método que ainda é bem controverso. A Prefeitura informou que pausou o processo e que o contrato ainda não foi assinado. A administração tem agora 5 dias para responder ao Ministério Público. Pois bem, Ângelo, naquele tuitão, aquilo que a gente já falava ontem, né? Controversa a contratação sem licitação, valor realmente alto para um método de ensino que ainda, vou colocar ainda, porque amanhã pode ser que isso vire uma moda e que se comprove que funcione e tá tudo certo. Mas o principal questionamento aqui é a questão da licitação. Se você olhar nas cidades que estão utilizando, eles deixam claro que é um teste. Estão testando o método, né? E eu só gostaria de lembrar que eu fui o primeiro dessa notícia quando eu vi a inexigibilidade. E há dias depois, 4, 5 dias depois, a vereadora Ana Lúcia fez a denúncia. Ela que é professora, portanto tem mais contato e ela pôde fazer uma avaliação da inexigibilidade e do próprio método, né? Mas a pesquisa é essa, é aquilo que a gente conversou ontem. Por trás de estudo está a disputa para ter um IDEB que não perca para a administração passada. Eu não sei se vale o custo. Eu acho que todo mundo vai entender que passamos por um perrengue chamado Covid-19, que isso atrapalhou todas as nossas vidas em todos os campos, né? Me espanta que na área escolar, e ontem o Valcir Martins, o Aquino Maringá, fez lembrar isso, na época da Marcha Socreta, que a gente tocou no assunto aqui ontem, houve algo equivalente à aquisição de arquivo da TV Cultura, que nada mais é de comprar CDs de programas da TV Cultura de São Paulo. Um absurdo o preço cobrado à época, também houve punição. Então a área de educação, por ter um mínimo de 25% da Lei Calmon para ela gastar, é uma das áreas que mais tem dinheiro. Tanto que você não cansa de ver reforma em escola. O pessoal usa muito dinheiro da área de educação para justificar aqueles 25%. Mas daí adquirir método que influencia ou pode influenciar na aprendizagem de pessoas em formação é algo que me deixa preocupado. Eu acho que realmente o tempo foi muito curto, a não ser que tenham feito isso, Paulo, e a gente não saiba, acho que não, porque a prefeitura não comentou a respeito, que a transição existe desde outubro. Será que analisaram o caso lá desde aquele tempo? Vai ver que sim, e a gente não sabe. Edivaldo? Pois é, Rigon, é exatamente isso que a gente trouxe ontem, né? O que faltou estudo, mais detalhes técnicos. O Pedro Ivo, né, na recomendação dele, onde ele pede recomenda, tá? Não pede. Ele recomenda a suspensão. Ele pede exatamente que seja realizado estudos, planejamentos, coleta de documentos, demais diligências voltada à compreensão de todo o processo da inexigibilidade. Eu colocava exatamente isso ontem, né? Porque, considerando que a administração pegou lá no dia 1º de janeiro, e imediatamente, em menos de 3 meses, você já tinha um processo, uma plataforma dessa já adquirida. Em tese, é de se imaginar que começaram a testar ou verificar isso lá, né? Então, quando você adquire um sistema de ensino, eu acredito que tem uma equipe, vai até determinado lugar, entender como é que funciona,
testa em caráter, né? Bom, não vai funcionar. Uma vez já sendo testado em diversos outros lugares e a característica é de teste, né? Então, é justificável que a Ana Lúcia, a vereadora, lembrando que foi ela que iniciou todo esse problema aqui, que fez a denúncia, e já levou um puxão de orelha, né? Já em função disso, mas que bom. Eu vejo que a Ana Lúcia está voltando às suas origens, ser uma vereadora mais combativa do que foi na gestão do Ulisses. E quando se fala combativo, não significa que seja oposição, mas que faça o que tem que fazer, que é fiscalizar os atos do Executivo, que é a função primeira do vereador. Agora, eu não acredito, eu vou aqui morder a língua, eu acredito que a gestão não vai recuar, né? Lembrando que se trata de uma recomendação, e recomendação não tem força de determinação. Claro que pode avançar para uma determinação, mas nesse momento é tão somente uma recomendação. O Pedro Ivo deu 5 dias para a apresentação dos documentos para justificar, né, esse processo. A prefeitura vai fazê-lo e acredito sinceramente que talvez isso seja mantido e teremos esse funcionando aí e eventualmente gerando a mesma multa daquele processo estruturado, sistema estruturado de ensino que o Ulisses comprou ainda entre 2019 e 2020 e acabou gerando multa a eles, na Nayara, que ela é secretária de Educação, e ao próprio prefeito também, em função de que a introdução, né, a aplicação do projeto não funcionou como estava no papel. Tupã, tuitão. Olha, Paulo Caetano, quando eu estava no 5º grau, muito se falava do método de ensino do Paulo Freire. Eu achava uma maravilha. Achava uma maravilha até quando eu peguei um livro e fui ler o que era realmente isso. Não funcionou. Você vê, o Brasil continua, passou por 8, 12, 14 anos do governo do PT, mais 3, agora 17. O método não foi implantado a nível nacional e nós temos problemas graves de alfabetização. E qual é a saída, Paulo Caetano? A saída talvez seja o que o governador Ratinho Júnior está fazendo com a educação, que é justamente o quê? O estudante chega no 2º grau e tem possibilidade de passar um período fora do Brasil aprendendo uma segunda língua. Então, o aprendizado no ensino fundamental devia mais ou menos ser voltado para isso. Preparar com aulas de inglês, de espanhol, de francês, chinês, que hoje é uma língua bastante em voga, japonês, que as crianças adoram devido a mangás e desenhos. Então, nós temos que pensar na infraestrutura. A alfabetização é um todo, não é apenas um método do Paulo Caetano. E a gente precisa ter, por exemplo, as crianças têm que apresentar teatro, têm que apresentar, tocar violino, tocar guitarra, tocar tudo. Tem que ser um local de fomentação e de aprendizado. E hoje as escolas não estão muito nesse andar da carruagem, Paulo Caetano. Mas se você não cumprir as recomendações, é importante dizer que existem algumas consequências jurídicas, né? A própria prefeitura, inclusive, aliás, o Ministério Público pode ingressar, inclusive, com uma ação civil pública, né? Então já começa por aí. Mas é claro, né? É muito bom o trabalho da Ana Lúcia fazendo toda a denúncia. Agora o MP está a par da situação. E o que chama atenção é justamente a recomendação do MP no sentido de que os dados que embasam o método, né, do Intract foram retirados do próprio site da empresa. Ou seja, não houve uma checagem independente da validação científica, enfim, por parte do município. Então, além, obviamente, das documentações apresentadas, da inexigibilidade também da licitação, é que eu acho que não se justifica nesse momento. Por quê? É só porque realmente está com medo de perda de recursos em relação ao IDEB, enfim, dos repasses, é isso? É essa a urgência, né? Mas os índices 2024 se mostraram um pouco interessantes, né, no IDEB, assim, não teve uma baixa significativa. Então, assim, tem coisas que precisam ser realmente avaliadas, porque quase 5 milhões de reais a fazer um serviço desse aí não é complicado, né? E espero que, além da recomendação, obviamente, tenhamos aí mais conclusões em relação ao que está acontecendo.
Eu só queria lembrar o seguinte, a área de educação é que mais deu problema até agora, nesses 4 meses da administração Silvio Barros. Teve aquele negócio da fila, que o próprio prefeito ligou para o secretário, lembra? Foi Fila da filmado. matrícula. Aí você teve problema nas escolas, que o prefeito ficou chateado de não ter recebido do secretário uma relação de como encontrou as escolas. O prefeito não gostou disso. E agora, mais esse caso, no meio teve um aí que eu esqueci. Agora mais esse caso da transição, que eu não sei se tem envolvimento direto da secretaria. Imagino que sim, porque é a função dela, né? É educação. Aí eu queria lembrar que tempos atrás, questão de um mês atrás, um perfil no Facebook chamado Mendeslândia para toda a região, publicou que houve desvio de dinheiro de educação e saúde durante o período em que o atual secretário de Educação de Maringá foi prefeito de Santa Fé. Né? Isso foi denunciado, está registrado, é só procurar, vai encontrar. Então a gente fica assim com o pé atrás. Talvez, estou arriscando aqui, eu vi essa história ontem, diz que tem gente tremendo na prefeitura, porque diz que até pode chegar a 100 o número de cargos comissionados a serem dispensados nessa primeira leva. Naquele balanço que foi prometido 90 dias atrás, a avaliação 90... Ainda pode acontecer? Dizem que vai acontecer agora nesse mês do trabalhador. Ou seja, no mês do trabalhador, quem não trabalhou deve ser dispensado de cargos de confiança. Nós vamos ficar, então. E vão ser repostos por outros. Possivelmente.